Oi, hoje é meu segundo vídeo de 2026 e eu não sou muito presente em rede social, mas acaba que tem algumas pessoas que eu conheço que me mandam mensagem para perguntar sobre como que é para vir para cá, para Austrália, é, como eu tomei essa decisão. Acho que no primeiro vídeo mais expliquei que eu decidi mais porque eu sempre quis vir para cá, desde os meus 13 anos. Comecei por conta do AC/DC, fui pesquisar a história, porque antigamente eu gostava de ouvir música, mas pesquisava também sobre as bandas e aí foi começando a pesquisar que eu não sabia que falava inglês. E aí, no fim, acabou que eu achei o clima também mais parecido com o Brasil e menos aquela coisa de cidade de terceiro mundo, que era muito industrialização e tudo mais, e aqui é mais uma vibe mais natural, mais natureza. E aí foi um dos motivos que eu decidi vir pra cá. E eu decidi fazer esse vídeo hoje porque eu tô num momento que tô muito reflexiva sobre o que fazer, os próximos passos, porque eu tô numa rotina muito exaustiva de escola e de minha escola ela é em outra cidade e aí eu demoro 1h30 para ir, 1h30 para voltar dirigindo na estrada. E eu tenho aula todos os finais de semana. Então acaba que a cada 3 meses, 2 meses eu fico indo sábado e domingo estudar. E um mês eu tenho de férias, que basicamente é juntar o dinheiro para pagar o próximo mês da escola. E eu tava pesquisando, né, vistos e tudo mais, porque eu nunca fui muito curiosa. Só que agora chegou um momento que eu já estou aqui e eu já percebo um pouco que na hora que eles vendem o intercâmbio, eles fazem muita propaganda, fala que você vai chegar aqui, que você vai ter trabalho fácil, que vai ser fácil você achar alguma coisa na sua área. E aí você passa anos pagando as parcelas para chegar aqui tudo pago. Quando você chega, tem que tirar um monte de licença para trabalhar. Ou seja, seu dinheiro que você traz, seu dólar quase todo vai embora. E você fica um tempo desempregado se você não tiver disposição de trabalhar como cleaner ou outras coisas. Se você quiser, talvez, tentar entrar num trabalho na sua área. E eles só falam do visto de estudante, né? Então, geralmente, o visto de estudante, você fala com a agência e você compra. Aí, para aplicar, é aquela coisa, e manda documento e faz carta e tudo certo. E aí, depois, para renovar o visto de estudante, é o mesmo processo, só com uma pressão maior. E eu sinto muito que as agências, elas não querem se responsabilizar. Elas ficam. E também elas não querem te passar tranquilidade. Então, se é um assunto que elas não estão acostumadas, se é um perfil que é diferente, por exemplo, o meu perfil era um perfil que eu tinha uma escolaridade muito alta no Brasil. E eu também tinha um cargo que eu recebia bem. Então, mesmo que eu fizesse um outro curso aqui relacionado à minha área, que eu conseguiria pagar, seria um curso abaixo do nível de escolaridade que eu tinha. E que, comparado no Brasil, a profissão eu ia receber menos do que eu recebia antes. E aí minha estratégia foi tentar falar que eu queria montar uma empresa, que eu, na verdade, nem foi tentar. Eu falei que eu tenho vontade de ter minha empresa própria de projetos, e aí eu peguei algumas licitações e comparei o valor que o governo pagava para empresas de engenharia de projeto, ao invés de falar que eu queria ser uma projetista, uma cadista, alguma coisa do tipo. Só que durante o envio do
documento até a aprovação, e antes nessa revisão dessa carta, sempre a agência ficava falando, porque você tem que fazer assim, porque se você não fizer assim, eles não vão aceitar. E aí tudo ficava meio nessa pressão que a imigração não ia aprovar o meu visto. E aí um dia eu virei e falei assim, olha, com base no meu conhecimento, eu fiz da forma que ficava mais satisfatória, porque não tem lógica eu colocar, porque o curso é muito caro, uma posição que no Brasil não vai pagar tão bem como aqui. E aí tudo fala assim, você não pode falar que você quer trabalhar aqui, você não pode falar que você quer morar aqui. Sempre essa pressão. Aí eu falei, olha, eu vou deixar como tá. E aí, se for a vontade de Deus, vai aprovar. E aí deu tudo certo no final das contas. Nem pediram revisão nem nada. Só que eles ficam muito nesse jogo de cintura, de tirar a responsabilidade. E quando é um perfil mais diferente, que é um perfil que, tipo, às vezes tem pessoas que vêm que elas não fizeram faculdade, ou fez uma faculdade tipo administração, um curso mais que aqui seria, você não precisaria de uma faculdade, né? Às vezes com um curso técnico aqui você consegue fazer. E aí, esses perfis, eles são mais acostumados, né? Então sempre oferece o mesmo curso, o meu curso foi diferente. Enfim, mas das coisas que eu me arrependo é de não ter tido pesquisado mais as minhas oportunidades ao invés de acreditar apenas em agências de intercâmbio. Eu tinha um perfil que daria para eu aplicar para um visto de trabalho, mas não, por exemplo, um visto de trabalho que é um skill visa, mas talvez um visto de working holiday visa, que não precisa de um nível de inglês muito avançado e você não tem que validar a sua experiência num órgão competente. Por exemplo, você estudou mais que 2 anos você terminou o ensino médio, você terminou a faculdade, você fez aquilo, você pode aplicar para esse visto. E é uma taxa super barata. E até o seguro é mais barato. E eu fiquei indignada, porque é revoltante. Porque até quando eu vim, não tinha a questão do chat GPT, eu também não entendia muito como era aqui. E esse vídeo eu tô fazendo mais para alertar as pessoas para não colocar a responsabilidade da sua vida nas mãos de outros, porque às vezes a gente é muito inocente, a gente acha que, nossa, vai me ajudar e tudo, e chega aqui e não é real. Não é real, porque depois o máximo que eles fazem é abrir um número lá para uma conta e você tem que procurar o trabalho por conta própria, não te dão dica, tudo as pessoas querem ganhar dinheiro em cima, então se a pessoa vai indicar, ela quer um percentual em cima, e às vezes a pessoa não tem dinheiro, porque já chegou e aí você vai gastar com certificado. Então o que eu faria é talvez pesquisar mais, ver minhas oportunidades. Quem, por exemplo, já estudou no Brasil e está entre a faixa de elegibilidade para o Work Holiday. Mesmo que o pessoal fale, são poucas vagas. Gente, tenta, porque o dinheiro que você vai gastar é muito menos do que o dinheiro que você vai aplicar para um visto de estudante. Aí você chega aqui, você fica sem trabalho, aí quando você acha trabalho, já está perto de renovar o seu visto. Aí você não tem dinheiro para renovar o visto, não tem o dinheiro completo. Aí, quando vai renovar o visto, depois você tem que começar a pagar a escola, que era uma coisa que antes você não tinha que pagar. Antes você tinha que pagar só aluguel, transporte, comida. E aí, depois você fica refém. Às vezes, você gosta de morar aqui, mas aí você tá tão preocupado com as coisas que você não tá aprendendo a língua. Você não tá vivendo as experiências que o outro país tem para te oferecer.
Então, uma das coisas que eu faria era pesquisar melhor. Pesquisar também essa questão de... Eu via muito nos grupos do WhatsApp, isso que eu pesquisei muito antes, as questões desses certificados que você precisa ter. Então, para trabalhar com bebida, ou trabalhar em show, trabalhar qualquer coisa, um restaurante, você tem que ter um certificado de que pode trabalhar com bebida alcoólica. Para trabalhar em obras, tem que ter um outro certificado, que é como se fosse um curso de segurança do trabalho, que chama... agora eu esqueci o nome. Aí, para trabalhar, para ser cleaner, você tem que tirar um police check, que é como se fosse uma certidão de nada consta, tipo antecedentes criminais. Aí, para trabalhar de traffic controller, aí você tem que tirar outra licença. Tem que comprar uniforme, aqueles não dão uniforme. Se você vai trabalhar de cleaner, muitas vezes você tem que comprar material. Então, é bom pesquisar, porque no começo, como você tá sem nada, você tem que fazer tudo e tentar um rumo. E aí, nisso, você gasta mais dinheiro. Então, a minha dica seria essa. E depois também, eu fico vendo quando você tá aqui e se você... É difícil, mas tem muito comentário negativo. As pessoas, elas querem dar muita opinião sobre qual caminho seguir. E às vezes eles colocam uma barreira muito grande que se você tentar, você consegue. Então não fica ouvindo muitas pessoas, não coloca o seu limite baseado no limite do outro, porque às vezes até o outro tentou, mas ele pode ter tentado de uma forma diferente que ele não conseguiu. Mas não deixa as frustrações das outras pessoas te abalarem. Mesmo, igual, eu me arrependo de não ter pesquisado, poderia ter terminado o meu inglês e voltado, porque eu fiquei decepcionada. O intercâmbio, quando cheguei aqui, foi um período bem difícil. Mas eu tinha os meus objetivos bem claros, que era, eu quero trabalhar na minha área, eu quero melhorar meu inglês, e mesmo que eu não estivesse feliz, eu tento, porque eu sabia que isso ia ser mais importante para mim no futuro, a um longo termo, por mais que agora, no momento, no instante, eu estava triste. Então, tenha seus objetivos claros. Se você puder fazer acompanhamento com um psicólogo durante a estadia aqui, também é muito importante, porque é muito solitário. Você não pertence. É como se você não consegue fazer amigos fácil aqui. Peraí que eu fico trocando. E mesmo quando você faz amigos brasileiros, não é a mesma coisa dos seus amigos que você deixou. Então você tem que ter muito bem na sua cabeça que independente se você tem muitos amigos aqui ou se você se sente só, você ainda tem amigos no Brasil que te amam. E é até bom você saber isso pela qualidade das suas amizades que você selecionou antes, né, no Brasil. Então eu tenho comigo que eu tenho amigos mas às vezes é bem pesado. Ainda mais igual Sydney, tinha mais pessoas. Quando eu vim pro interior, eu fiquei muito só. Eu tive um suporte bem bom aqui do pessoal do Brasil, mas acaba que não é a mesma coisa, sabe? E aí eu tentei fazer amigos, acaba que sofre, sim, tem questões de preconceito, sim, é mais difícil, as pessoas são mais fechadas. Mas se você tiver claro que você tem amizades boas no Brasil, que você é amado, que a sua família te ama, que seus amigos estão lá e quando você conseguir
que isso também pega um pouco porque a gente nunca sabe quando a gente vai. E quando você conseguir ir, seus amigos vão estar lá e se algumas amizades não prevaleceram, faz parte, é o processo da vida. Quantas vezes a gente muda de escola, muda de cidade e por mais que a gente não fale com aquelas pessoas, não sejam tão próximas, as pessoas, se você for lá e falar com ela, vai parecer que nada aconteceu, né? Tipo, ainda tem um contato ali, porque a sua vida teve um momento de intersecção com a vida daquela outra pessoa. E fez diferença naquele período. Por mais que não estejam em contato constante, as suas vidas se cruzaram e isso é o que importa. E uma coisa que eu fico observando aqui, ainda mais agora que eu tô no relacionamento, às vezes muitas das meninas, elas conhecem uma pessoa e, assim, eu não tô falando que eu não dependo do meu namorado. Meu namorado, ele me ajuda bastante. Ele é uma pessoa muito boa, a família dele também me acolheu, me respeita muito. Eu não tive nada de problemas de preconceito com a família dele, nem com ninguém. Ele é uma pessoa muito boa e a gente tá junto já tem um tempo, né? 4 meses, é bem recente. Só que eu fico vendo que tem pessoas, né, eu acho, não vou generalizar falando que é menina só. Talvez aconteça com rapazes também. Mas aí a pessoa vê aquela pessoa como uma salvação aqui. E coloca a vida dela inteira, a responsabilidade na mão de outra pessoa. E aí você já tá isolado, você já tá numa questão que você não tem um suporte emocional. E aí quando você acha aquela pessoa, você acha que você vai mudar a sua vida inteira pela pessoa. E aí tem muita gente que começa a morar junto, vai casar e tudo mais, achando que vai virar uma residente e aí tudo vai ser flores, sendo que nem conhece a pessoa. Então, tem tantas oportunidades de visto, de tentar pelo menos as coisas por mérito próprio. Nem que a pessoa, você fale com a pessoa. Eu prefiro que você me ajude com as traduções, me ajude a melhorar meu inglês para eu fazer um teste, me ajude se você não tem dinheiro, não tem condição de pagar por um skill visa ou um outro visto, pede ajuda financeira e aí depois você paga de volta o dinheiro para a pessoa. Mas não vai de cara num partner visa, né? Que é o visto de casamento. Então tem gente que já se joga num relacionamento pensando nessas coisas, mas não enxerga o próprio valor da vida dessa pessoa. Tipo, a minha vida é minha. A responsabilidade da minha vida é minha também. Eu não posso colocar tudo na mão de uma pessoa e achar que ele vai ser meu salvador. E aí, por conta disso, eu vou abrir mão de tudo que eu fiz. Não, tudo bem. Se você conhecer uma pessoa, você ama ela, eu acho que vale a pena você mudar as coisas para ficarem juntos. Mas às vezes é um combustível a mais para você acelerar coisas que você estava mais tranquilo. Então, por exemplo, depois disso eu ia fazer um teste de inglês. Mais para frente, eu vou fazer validar minha profissão. Então, às vezes é um combustível para você fazer isso antes. Talvez você pode morar com a pessoa, mas pelo seu próprio mérito, porque depois você não fica refém dessa pessoa, porque aqui também tem os dois lados. Tem gente que dá muito certo, igual como no Brasil, você já casou em um mês, dá muito certo. Tem gente que tá há anos e aí tem filho e fica meio complicada a situação. Tem pessoas aqui que não autorizam as mães levarem as crianças. Então, uma dica também, porque às vezes a gente romantiza muito, a gente, ainda mais quando vem solteira, né?
Ai, vou chegar lá, vou achar o príncipe encantado, loiro dos olhos azuis. Ai, porque no Brasil ninguém presta. Não é assim. Não é assim. Então, vai ter gente boa, vai ter gente ruim, igual no Brasil. Não coloca a responsabilidade da sua vida na mão das outras pessoas. E eu sei que é muito difícil, na fase ruim, não reclamar. E mesmo que você tá num círculo, às vezes de amizades e tudo, se você vê que você tá num círculo que as pessoas só reclamam, sai fora. Sai fora é a minha dica. E se você tá recebendo mensagem de parente, de amigo que só reclama da vida, reavalie. Porque, porque cada um tem seu peso, cada um tem sua rotina, cada um tem seu BO. E nem por isso a gente vai ficar se lamentando, porque é como eu digo, eu tô passando numa situação, eu tenho dificuldades, porque antes eu tinha um sonho que era fazer um intercâmbio. Hoje eu vivo dificuldades de um intercâmbio. Então, as minhas reclamações hoje são fruto de um sonho que eu tive lá atrás. Eu podia estar reclamando por outra coisa antes, mas hoje eu tô reclamando porque eu realizei meu sonho. Então, tenha isso claro. Não seja imaturo de ficar reclamando, só reclamando. Pessoa negativa. Porque tá muito difícil. Porque é só sobrevivendo. Porque não sei o que lá. Gente, se tá difícil, volta. Volta. Pede ajuda pra família, pede pra voltar. Se não tá conseguindo fazer as coisas por conta própria, olha, eu passo dificuldade, sim. Eu não me orgulho. Eu tenho questões financeiras a resolver. Eu tive que pedir ajuda financeira para minha tia. Mas eu tento pagar da forma que eu consigo. Mas mas nem por isso eu vou ficar falando sempre, tá muito difícil. Eu não vou ficar colocando mais preocupação na cabeça da minha mãe e do meu pai, ou de parente meu, que eu nem converso. Eu vou conversar com a pessoa só para reclamar da vida. A pessoa, sendo que você nem sabe da vida dela. Por que você acha que o seu problema é maior do que o problema do outro? Enfim. Então as minhas dicas são essas. Tenta. Gente, é muito difícil. Tem que ser resiliente mesmo. Tem gente que aproveita muito. Tem gente que dá muito certo, mas às vezes o objetivo da pessoa não é o outro. E aí, para você conseguir o que você quer, você tem que abdicar de muita coisa. E todo o meu momento aqui foi abdicação. Primeiro abdiquei da minha vida no Brasil, abdiquei do meu conforto. Aí eu vim quando eu tava ficando mais estabilizada, abdiquei de tudo porque eu queria trabalhar na minha área. Então, fui para um curso mais caro. Vim para um lugar que eu não conhecia ninguém. Podia ter ficado no meu conforto, mas foi a minha escolha. E hoje eu tô satisfeita, assim, tô mais realizada. Eu não me sinto 100% realizada, não acho que meu inglês ainda é muito bom. Eu não me acho melhor do que as pessoas que estão no Brasil. Não me acho melhor do que as pessoas que eu já dividi casa. Cada um tem sua trajetória. Então, se você planejou alguma coisa, você está passando dificuldade por conta das suas escolhas para realizar um sonho, tenha em mente que você realizou seu sonho. Isso que importa. E, enfim, é isso. Não tenho muitas dicas, assim, porque há uma dica também que eu tenho. Gente, evita ficar vendo muita coisa de influencer que mora no país. Esse negócio de Instagram, eu via muita coisa. E tudo em rede social é muito mais fácil
do que realmente é. Então, você tá aqui, está arrumando agora pra vir, só que você tá vendo um cara que tá lá já há um ano. Então, você tá vendo só 30 segundos de 24 horas. Então, não fica baseando os seus planos. Vai pesquisar mesmo, tenta ver coisas mais reais. Tenta ver, sei lá, coisa de mercado, como que é a escola. Às vezes a pessoa fala assim, e o inglês? Mas e o inglês? Como se fosse assim, para você conseguir trabalhar na sua área, e aí o inglês, o seu tá bom? Porque assim, nem o da pessoa tá bom, e aí tudo elas estão conversando, você, olha, o inglês. Então, não fica se baseando muito em rede social e faz o seu corre. Faz o seu e, e é isso, mas sempre pesquisa muito. Agora com o ChatGPT, gente, muito mais fácil. Nem sei se pode falar ChatGPT, né? Mas é isso, procura lá nas inteligências artificiais.